Eu tenho um texto e quero compartilhar com você. Lucas capítulo de número 24. Trago saudações do pastor Darcy, meu pastor, que sabe que eu estou aqui esta noite, e recomendou o Salmo de número 133. Amém. Amém? Lucas capítulo de número 24. Nós temos alguns minutos. Eu não quero me estender. Eu quero ser objetivo daquilo que Deus colocou no meu coração. Serão necessários alguns minutos para expressar, externar uma mensagem de Deus para a sua vida. Por isso é necessário que você dobre muito a sua atenção na leitura. Eu acredito que a própria leitura Deus já vai dizer alguma coisa. Na própria narrativa Deus já vai dizer alguma coisa. Lucas capítulo de número 24, a partir do versículo número 13. Lucas capítulo número 24, versículo número 13. Eu sei que tem ali, mas nem todo mundo está enxergando ali, né? A igreja é grande. Melhorou? Está enxergando ou está difícil aí? O pessoal do fundo aí, está enxergando? Não, né? Eu vou ler, mas mesmo assim eu vou ler ali, para contrariar. Eu vou ler. Diz assim, Lucas capítulo de número 24, a partir do verso de número 13. Nós vamos ler alguns versículos aí. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles.
E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Versículo de número 35 é o último. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Senhor, aqui está o texto, a narrativa bíblica, fala de forma poderosa aos nossos corações. É uma questão de necessidade, é uma questão de sobrevivência ouvir a Tua voz nesta noite de hoje. Tira, Senhor, de nós o que nos distrai, o que nos rouba, ó Senhor, a atenção, porque precisamos sair daqui abençoados pela Tua voz, pela Tua orientação, aquela repreensão, ó Deus. Fala a este homem, a esta mulher, que este ambiente seja envolvido e tomado pela Tua presença, ó Deus. Nós não aceitamos nada menos do que a Tua orientação. Seja um timoneiro do nosso barco, em nome de Jesus. Assim nós oramos e já te agradecemos. Amém? Glória a Deus. Eu não sei se você entendeu o que leu, ou não sei se leu. O capítulo de número 24 do livro de Lucas trata muito especialmente no versículo número 1 da ressurreição de Jesus. Então, nos primeiros versículos do capítulo de número 24, o que você percebe, o que você observa, é a narrativa sobre como Jesus ressuscitou, de como se deu este evento. E a partir do versículo de número 13, você tem um fato interessante. Dois discípulos que se distanciaram do restante dos outros discípulos e caminhavam, e a Bíblia diz o endereço para onde eles caminhavam. A Bíblia diz que eles iam a caminho de Emaús. Este era o destino. Saíram de Jerusalém rumo a Emaús, que ficava distante cerca de 60 estádios. Não sei o que é isso, mas essa era a distância, e a Bíblia diz que essa era a distância. E o assunto era o assunto do momento. Eles discorriam entristecidos acerca do grande acontecimento da morte de Jesus, de como Jesus tinha padecido na mão das autoridades e como os sumos sacerdotes haviam tramado contra a vida de Jesus. E quando eles desenvolviam um assunto, e quando a conversa se desenrolava, quem é que aparece? O próprio Jesus aparece e participa do bate-papo, participa da conversa. E o que nos causa estranheza nesse texto é que a Bíblia diz que eles eram discípulos de Jesus, mas não puderam reconhecer a Jesus. E quando nós observamos essa expressão discípulos de Jesus, nós sabemos muito bem o que significa isso. Trata-se daquele aprendiz, daquele estagiário, daquela pessoa ou daquele indivíduo que está ali para aprender com o mestre, com o Senhor, com o professor. Então o discípulo é alguém que está ali para observar os passos, está ali para aprender. E esses indivíduos, os dois indivíduos que caminhavam de Jerusalém rumo a Emaús, diz a narrativa bíblica que eles eram discípulos de Jesus, dois discípulos de Jesus, e não puderam reconhecer a Jesus. A Bíblia diz que os olhos estavam fechados, por algum motivo os olhos estavam fechados, de definir ou entender ou compreender quem é Jesus, ou de conseguir identificar Jesus. Esse sempre foi um tema recorrente em todo o ministério de Jesus. No período em que Jesus permeou essa terra, sempre houve essa discussão acerca de quem ele era, do que as pessoas achavam quem ele era, verdadeiramente qual era a sua identidade. O próprio Jesus em determinado momento se preocupa com isso. Numa conversa, em determinada passagem bíblica,
conversando com os seus mais próximos, chamados apóstolos, ele questiona, interroga: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Aí um se levanta e diz: estão dizendo por aí que o Senhor é um dos profetas, Elias talvez, Jeremias, não sabemos muito bem, mas o boato que corre é que o Senhor é um desses profetas. E Jesus pergunta mais uma vez: e vocês? Qual é a impressão que vocês entendem a respeito da figura desse homem que vos fala? E aí Pedro toma a palavra, e aquela emblemática passagem bíblica que ele diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus traz uma revelação. Trata-se de uma revelação. Jesus traz uma revelação e diz: não foi nem a carne nem o sangue que te mostrou isso ou que te revelou isso, mas senão o meu Pai que está nos céus. Ou seja, Pedro, você não poderia entender e compreender e ver quem é que vos fala se Deus não vos revelasse. Então a gente compreende e entende que compreender e entender Jesus não é uma situação tão simples como parece ser. Perceba que esses indivíduos caminham com Jesus e não conseguem reconhecer. E aí surge o primeiro ponto de interrogação, e a primeira questão é: será que Jesus ressuscitou em um corpo diferente? Porque como é que é possível? Você caminha com alguém, você está ao lado de alguém, desenvolve um assunto, uma conversa longa, e a Bíblia diz que eles caminharam durante algum tempo, durante uma longa distância, falaram sobre muitos assuntos. Jesus discorreu por todos os profetas da Bíblia, a começar por Moisés, e eles não tiveram condições de reconhecer a Jesus. Será que Jesus porventura havia ressuscitado num corpo glorificado? Será que era uma outra figura, uma outra imagem, um outro rosto? Não, a Bíblia já desfaz o mistério e diz que o problema não estava na figura de Jesus em si. O problema estava na figura dos indivíduos que não puderam reconhecer. Os olhos deles é que estavam fechados, e não Jesus, que havia ressuscitado num corpo diferente. Jesus era o mesmo. Quem não teve condições de compreender e entender, quem não conseguiu decifrar a figura de Jesus, foram eles. O problema estava com eles, o problema não estava com Jesus na grande realidade. E por que é que Deus coloca esse texto no meu coração nessa noite de hoje? Porque o que se viu ontem, por incrível que pareça, é a mesma coisa que se vê hoje. Tem algumas pessoas que acham que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Tem alguns até que arriscam dizer que o Deus do Antigo Testamento se converteu no Novo Testamento. Dá impressão às vezes isso. A pessoa às vezes faz uma defesa do Novo Testamento, do Deus do Novo Testamento, como se o Deus do Antigo Testamento tivesse se convertido no Novo, quando na realidade não, é o mesmo Deus. A mesma natureza divina, o mesmo amor, as mesmas características, o mesmo Deus justo é Ele, é o mesmo. O Deus do Antigo é o Deus do Novo e é o Deus de hoje. Não mudou, é o mesmo. Nós é que temos às vezes uma compreensão equivocada. Nós é que temos uma impressão às vezes errônea. Nós é que interpretamos mal os acontecimentos e as circunstâncias. Nós é que muitas vezes somos incapazes de reconhecer e perceber quando Deus nos fala. Deus nunca deixou de falar, exceto no período dos 400 anos em que Ele ficou em silêncio, mas as Escrituras estavam lá. Nós é que somos incapazes às vezes de construir um raciocínio espiritual, porque o homem carnal não consegue decifrar e entender as coisas do Espírito e vice-versa. O que ocorre nessa narrativa bíblica é que esses indivíduos, eles desenvolvem um discurso, eles produzem um discurso
e tenta participar da conversa, eles até tiram um sarro de Jesus. Jesus diz: o que vocês estão falando? Por que vocês estão entristecidos? E aí eles tiram um sarro de Jesus e diz: você veio de onde? De Marte? Só você que não sabe o que está acontecendo? Só você que não está por dentro do assunto? Ou seja, percebemos que esses indivíduos tinham informação. Mas preste atenção no que eu vou te dizer nesta noite de hoje. Não confunda informação com revelação. Revelação é diferente de informação. Informação é diferente de revelação. Você pode até ter informação e não ter a revelação. E muitas vezes aquele que não tem informação pode descer do alto a revelação. E o que esses homens tinham era a capacidade de fazer uma análise dos fatos. Veja a análise que eles fizeram a respeito dos acontecimentos. Eles não estavam errados. De fato, Jesus havia sido crucificado. Já era o terceiro dia e ele ainda não havia surgido. Eles apenas fazem constatações. E qual que é o cerne da mensagem divina? Que não há nenhum tipo de excepcionalidade naqueles que conseguem fazer constatações acerca daquilo que eles conseguem ver ou enxergar. Não há nenhuma excepcionalidade nisso. Não há nenhum mérito naqueles que conseguem fazer uma matemática a respeito daquilo que ele está vendo. Não há nenhuma excepcionalidade naqueles que conseguem somar 2 mais 2. Naqueles que estão inteirados a respeito dos acontecimentos. Não há nenhuma excepcionalidade nisso. A excepcionalidade é quando você olha a situação e consegue interpretá-la à luz da palavra de Deus. A excepcionalidade é quando você se encontra diante de uma dificuldade, quando você se encontra diante de uma situação adversa, de um ambiente hostil, e faz uma interpretação daquilo à luz da palavra de Deus, não à luz daquilo que você está percebendo ou vendo. Porque quando você consegue entender que desde Moisés e discorrendo por todos os profetas, quando você consegue compreender que tudo já estava dito, quando você consegue olhar no retrovisor da vida e olhar para trás e perceber que os fundamentos foram lançados, que as promessas estavam lá, independente que você não esteja enxergando, os seus pés estão firmes nas promessas de Deus. É aí que está a excepcionalidade do cristão. É aí que o cristão passa por cima das montanhas, das muralhas. É aí que o cristão atravessa o mar. É aí que o cristão supera todas as dificuldades que surgem no seu caminho, independente de qual seja. Quando ele consegue fazer uma análise à luz do pensamento bíblico, quando ele consegue fazer uma análise à luz da revelação divina e não à luz da informação. Porque a informação pode te iludir, como tem iludido. Quer ver só um exemplo? Dependendo da maneira como você recebe a informação, o seu conceito vai ser... E a Bíblia já dizia isso, Jesus já dizia isso. Jesus diz o seguinte: olha, se a luz que há em ti for trevas, todo o seu corpo será trevas. E quando a gente fala de luz, filosoficamente falando, teologicamente falando, biblicamente falando, quando se pensa em luz, se pensa no quê? Pensamento, ideia. Lembra aqueles desenhos? Não sei se os desenhos de hoje em dia, acho que não, mas na minha época os desenhos animados, quando piscava uma luzinha, significava o quê? Pá, você teve uma ideia. Significa um pensamento. Se a ideia, se o pensamento que estiver em ti for trevas, todo o seu corpo será trevas. Então, dependendo de como você receber a informação, a sua visão das coisas é deturpada. Você não consegue compreender quem é que vos fala. Você não consegue enxergar um palmo à sua frente, dependendo da informação que você tiver. É por isso que é importante
importante a fonte. É por isso que é importante o lugar de onde você tirou essa ideia, de onde você formou a sua opinião, de onde você construiu o seu conceito, de onde você está construindo o seu discurso. Esse discurso aí, você tirou ele da onde? Esse pensamento em meio a essa prova e essa luta, de onde você tirou isso? Das promessas de Deus, do texto bíblico. Então vai firme, você está no caminho certo. Ou você é do tipo da geração de hoje, que forma conceitos e opiniões a partir de frases prontas nas redes sociais. Então é isso que você é. Mas nós não nos baseamos daquilo, nós não vivemos daquilo que nós vemos. Nós vivemos daquilo que nós cremos. Que a interpretação de quem Jesus é vai depender da fonte que você está bebendo. Vai depender do lugar onde você está se assentando para aprender, para se informar. Vai depender das informações que te estão chegando. Vai depender do que estão te dizendo, do conceito que você está formando a respeito de tudo. Essa luta que você está vivendo, o desfecho dela. Esse problema que você está enfrentando, o desfecho desse problema vai depender muito do que você está se alimentando, do que você está comendo. O sucesso da sua família, do seu casamento, da sua casa, vai depender de onde você está bebendo, de que fonte você está bebendo. Porque a construção do seu discurso nada mais é que a reprodução daquilo que você comeu. Porque a construção da sua narrativa nada mais é que o resultado da fonte de onde você bebeu. E esses homens estavam tão contaminados pela circunstância e pelo que os olhos deles estavam vendo, que mesmo Jesus expondo as Escrituras, eles eram incapazes de enxergar o correto, o certo, a verdade. Não puderam, foram incapazes. Muito embora o coração ardia quando Jesus expunha as Escrituras, eles mesmos lá na frente disseram: não ardia o nosso coração quando nos expunha as Escrituras. Mesmo em face do coração queimando, pegando fogo, diante da mensagem, diante da pregação, diante da exposição que Jesus estava fazendo no texto bíblico, mesmo assim, eles não conseguiram enxergar porque a fonte estava contaminada. E o inimigo não quer atingir a sua conta bancária. Não é esse o interesse dele. Na grande realidade, o inimigo até dá dinheiro para você. Se for para você não vir para a igreja, ele até te dá dinheiro, te deixa até rico. Se for para você sumir daqui, ele te dá até dinheiro, enche até a sua conta bancária. Então ele não está preocupado se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro. Ele não está preocupado em te deixar pobre ou te deixar rico. Tanto faz. Ele mesmo ofereceu para Jesus e disse: está vendo todo esse reino aí? Vai ser seu se prostrares e me adorar. Então o inimigo não está preocupado com a sua conta bancária, não está preocupado se você está enfermo ou se não está enfermo, isso tanto faz. Ele está preocupado em contaminar a sua fonte, de onde você constrói os seus conceitos e o seu raciocínio a respeito de tudo. É isso que ele quer contaminar. Porque quando ele contamina a balança, as informações vão ser mentirosas. Como é isso, contaminar a balança? Imagine que você vai comprar 1 quilo de farinha. Se eu for te enganar, eu pego 1 quilo de farinha, aí eu tiro um pouquinho, tiro 200 gramas e deixo só 800 gramas e te dou. Quando você chegar na sua casa, que você pesar, você vai ver: aquele cara me enganou. Só tem 800 gramas aqui. Agora, se eu adulterar a sua balança, e eu colocar 800 gramas, e quando você colocar na sua balança, e a sua balança te dizer 1 quilo, quem vai estar te enganando é a sua balança, é a sua fonte, é de onde você está construindo as suas ideias, as suas informações.
Você pode perder a visão. Você pode perder a noção de espaço. Você pode perder a calma. Você pode perder o que for, o seu dinheiro, a sua casa, os seus bens. Mas o chão você nunca vai perder. Já ouviu aquela expressão: nossa, fiquei sem chão? Não, nós não podemos ficar sem chão. Podemos ficar sem tudo, menos sem chão. O nosso chão precisa estar firme. Tão firme como o sol que brilha. Tão firme, tão certo como o ar que respiramos. Os seus pés precisam estar firmes na palavra do Senhor. Porque quando você tiver que passar pelo vale da sombra e da morte, você não vai temer a mal algum, porque o Senhor vai estar contigo. Porque quando as águas cobrirem você, elas não te submergirão, porque o Senhor estenderá a sua mão e te socorrerá. Aleluia. Porque Ele, no dia da adversidade, preparará uma mesa diante de ti, na presença dos seus inimigos. Te ungirá com o mais precioso do óleo. Busque na Bíblia, busque no seio da igreja, busque nas autoridades da igreja. Esteja protegido, esteja junto, esteja unido. Não se afaste, não vá para longe, não saia de Jerusalém, não vá caminho de Emaús. Fique onde Deus te colocou. É lá que Deus vai te revelar. As informações não são mais importantes do que as revelações. Mas eu estou bem informado. Então vai na sua informação. Eu estou inteirado do que está acontecendo. Então vai. Vai com a cara na parede. Isso não significa que você não tenha que estar informado a respeito do que está acontecendo. Mas o mais importante é que você tenha a revelação de Deus. E nós sabemos aonde é que está a revelação de Deus. E a revelação de Deus não está lá, nem acolá, nem do outro lado de lá. A revelação de Deus está no corpo de Cristo. Está no seio da igreja. E é por isso que no versículo número 35, ou um pouco antes, quando a Bíblia diz que ele chega a um determinado lugar, o Senhor Jesus se despede deles e diz: tchau, estou indo embora. Ele diz: não, fique mais um pouco com a gente, já é tarde, entre, vamos comer. E aí Jesus aceita o convite, se assenta na mesa. E quando todos estão assentados na mesa, Jesus, num ato profético e simbólico, emblemático, ele simplesmente levanta o pão, que é o símbolo da maior comunhão do cristianismo. Quando ele parte o pão, a Bíblia diz que os olhos deles são abertos e eles reconhecem a Jesus. Aleluia. Na revelação, não na informação, mas na revelação, no corpo de Cristo, na mesa. E novamente Deus revela aqueles homens quem é que falava. E ele diz: não ardia o nosso coração quando ele nos expunha a palavra de Deus pelo caminho. E a Bíblia diz que eles retornam, então eles voltam para Jerusalém, para o lugar de onde eles nunca deveriam ter saído. E o nome do Senhor é glorificado e exaltado, minha irmã, meu irmão, quando você está no seio, quando você está sentado à mesa, não quando você está às margens da mesa, às margens do corpo, distante, fora da revelação, fora do alcance da revelação. Ah, mas eu estou bem informado. Pare com isso. Pare com essa bobagem. Isso é uma fase. Isso é uma fase. Todos nós somos assim. Por isso que a Bíblia diz assim, ó: não levante o neófito. Para quê? Para ele não se ensoberbecer e cair nas garras do diabo. Por quê? Porque para o neófito tudo é novo. Ele ainda não tem um chão muito bem firme. Os seus pilares e as suas bases ainda são vulneráveis. Está mais suscetíveis a determinados ataques do inimigo, na fonte inclusive. O neófito, você precisa
precisa acompanhar, precisa ensinar, ele precisa ser uma bênção, precisa trabalhar, precisa fazer. Mas ele não pode escrever a história. Por isso que Davi, Samuel falou: vou te levantar, rei. E aí ele foi levantado a rei. Desceu o óleo sobre a cabeça dele. Mas ele já não saiu de lá rei. Teve todo um processo. Passou por muitas coisas. Foi perseguido. Teve que se desviar de flecha. Teve que vencer muita batalha. Ih, meu irmão, o caminho foi longo. Por isso que Moisés disse assim. Por isso que Deus disse para Moisés: Moisés, vou te levantar, você vai libertar o meu povo. E aí Moisés saiu de lá, fervendo, saiu com o sangue fervendo, porque ele queria libertar o povo. É o primeiro que aparece, ele matou. Aí Deus disse: você não entendeu nada, some daí, vai para o deserto, fica 40 anos lá, depois você volta. Depois de 40 anos ele voltou. Tenha paciência, seu dia vai chegar, sua hora vai chegar. Respeite os mais velhos, respeite as pessoas que já passaram por caminhos que você está passando agora. Porque aquela pessoa, quando começa a fazer teologia, já viu? A pessoa começa a fazer teologia, ela vem com aqueles assuntos, né? Aqueles textos de predestinação, de livre-arbítrio, aquela coisa. Descobrir a roda. Você já viu aquilo, já discutiu tanto sobre aquilo. Aí a gente pergunta e fala: cara, não sei. Está certo. Aí quando começam a surgir os primeiros cabelos brancos, que os primeiros cabelos brancos se unem com essa sabedoria que você está adquirindo agora, com esse conhecimento, meu irmão, uma explosão. Aí o diabo não segura, as portas do inferno não prevalecem. Aleluia. Por isso que você tem que permanecer firme, ouvindo os conselhos das pessoas que são mais velhas, se atentando para aqueles que têm mais experiência do que você. É por isso que você não deve sair do lugar de onde Deus mandou que você sempre ficasse. Deus não te ordenou para sair de lá. Deus disse: fique em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Fique no seio, fique no corpo, fique na mesa. E as pessoas, você percebeu que Jesus sempre gostou desse mistério de pão? Essa coisa de pão sempre foi um mistério. Um dia Jesus começou a discursar um discurso estranho: eu sou o pão que caiu do céu, vocês têm que comer da minha carne. O povo começou a olhar aqui: que conversa é essa? Isso aí não é Jesus, o filho da Maria, filho do José ali, o carpinteiro? Ele está falando que desceu do céu, que é um pedaço de pão. Ninguém está entendendo o discurso dele. Ele já estava dizendo, já estava predizendo na realidade como seria, onde seria a fonte da revelação. Tem que estar no pão, meu irmão, tem que estar no corpo. Não é fora, tem que estar no corpo. Tem que ter vínculos profundos com aquela causa, com aquele corpo. Aí Jesus fica com esse discurso de pão, que ele é o pão que caiu do céu, tem que comer da minha carne. Aí o pessoal começou a ir embora. O povo começou a ir embora, ninguém aguentou aquele discurso. Aí Pedro deu um toque nele e falou: Senhor, o povo tem que ir embora, ninguém está gostando dessa mensagem. Aí Jesus falou assim: vai também. Vai também. Pode ir. Aí Pedro mais uma vez recebe aquela inspiração divina que ele precisa estar no pão, precisa estar no corpo. Ele diz: para onde? Para onde iremos nós? Se só tu tem as palavras de vida eterna. Aleluia. Ou para quem iremos nós, se só o Senhor tem as palavras da vida eterna? Onde? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mais uma vez, antes de morrer, Jesus estava nos acréscimos aos 45 minutos do segundo tempo. Já estavam tramando contra ele. Ele se assenta à mesa para celebrar a última ceia. Aí percebe aquele papo que houve na mesa. Que papo estranho foi aquele? Jesus pega o pé. Primeiro ele diz o seguinte: alguém vai me trair aqui. Já não é um assunto para discutir na mesa, mas tudo bem. Aí eles ficam constrangidos com aquele assunto. Falam: mas Senhor, sou eu. Todo mundo fica com aquela sensação, aquele clima chato. E Jesus diz: o que meter a mão no prato comigo. Mas mesmo assim, bola para frente, ele continua, porque a missão é mais nobre, a missão é mais importante do que qualquer coisa.
Então Jesus pega o pão, e aí ele parte o pão e ele começa um assunto estranho. Ele começa a dizer: isso aqui é meu corpo, vai ser partido, vai ser dilacerado, vocês têm que comer do meu corpo, têm que comer do meu pão. Aí eles não entendem muito bem o que Jesus está dizendo. Até aí tudo bem, ele pode estar com dor de cabeça, alguma coisa está acontecendo, mas aí daqui a pouco ele levanta o cálice, aí é a gota d'água. Ele diz: esse aqui é o meu sangue. Isso é o quê? É o meu sangue que vai ser derramado por vós. Vocês têm que beber o cálice do sangue. Não era o cálice de champanhe, era o cálice do sangue. Não era o brinde da vitória. Não era um convite para participar do cálice da champanhe. Era um convite para participar do cálice do sangue. Vocês precisam participar da minha causa, da minha luta, da minha labuta, do meu sofrimento, do meu corpo. Vocês precisam ser parte do meu corpo. Eu não sei se você está prestigiando mais a informação do que a revelação, mas só para os que estão prestigiando a revelação, saiba que a revelação tem lugar e tem endereço certo, não é em qualquer lugar. Aleluia. Saiba que existe só um mediador entre Deus e os homens, e é o Cristo Jesus. Aleluia. Saiba que a igreja recebeu a autoridade dos céus, e o que ela ligar na terra será ligado no céu, o que desligar na terra será desligado no céu, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Saiba de uma coisa, meu irmão, não importa a situação, não importa se é perseguição, fique firme. Fique firme nas promessas do Senhor, porque elas não falharão. As promessas do Senhor não falharão.